De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo o Dr. Rodrigo Santiago, que é pneumologista, e o nosso assunto é asma. Então vamos entender esse universo de uma vez por todas, porque é uma doença crônica, né, doutor? E até onde eu sei, não há cura, mas há um controle. É isso? Metade da pauta já tá falada. Parte da aula tá certa. Vamos agora lá. nota 10 já, viu? Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de entrar na casa de vocês para falar sobre essa doença que realmente é crônica, que não tem cura, mas tem controle. Tem como ter uma vida totalmente normal. Uma coisa que eu falo muito, Carol, para meus pacientes, é que eu falo assim, ó. Eu não quero você melhor. Eu não quero que você volte aqui melhor na próxima consulta ou no retorno. Eu quero que você volte normal. Entendi. Muitas vezes o asmático não sabe o que é ter uma vida normal. Uhum. Muitas vezes ele se acostuma com mais ou menos. Entendi. Né? Então você pega de repente aquela criancinha que tinha muitas crises quando era criança e ia direto pro pronto-socorro fazer inalação à noite no PS, né? E aí de repente entra na fase adulta e não tem mais tantas crises. Melhorou, né? Ou até teve cura. Só que você vai perguntar, consegue correr que nem a Carol? Não consegue. Consegue praticar esporte? Não consegue. Consegue ter até uma relação sexual com a sua esposa, com o seu marido? Não consegue. Peraí, não tá normal. Pode não estar tendo crises com infecções, antibiótico, corticóide oral e tal. Ok, mas não ter crise não quer dizer necessariamente que a asma esteja controlada. Que coisa. Pra asma estar controlada, eu quero que a pessoa consiga fazer tudo. Não cansar, não ter falta de ar, não ter intolerância aos esforços, não ficar tendo tosse para quando vai dar risada. Entendi. É como se ela não tivesse. Exato. Igual quando a gente fala, quem tem que fazer ali um controle de alguma doença tiroidiana. Pressão alta, de tireoide, hipotiroidismo, né, diabetes. É como se não tivesse. Você controla, ela se mantém e aquilo deixa de existir. Exatamente. Tá ali, então é uma mas asma não tá. que não tem cura, mas tem controle. Então eu não quero que a pessoa não tenha mais crises de asma. Tá. Mas eu quero sim que ela tenha uma vida normal sabendo que tem asma. É só tratar direitinho e acompanhar adequadamente. E o que acontece, doutor? Porque tem tipos diferentes de asma. Quando a gente fala de asma, uma coisa até interessante que eu fui pesquisar, enfim, a gente não está falando de uma doença autoimune. Não. Porém, ela tem alguns gatilhos até parecidos. Então, quando a gente pensa ali numa reação alérgica, que a pessoa que tem muitas alergias, ela pode desenvolver asma. Então, como que vocês classificam esses tipos de asma? Ela é heterogênea. Então, você falou esse universo, vamos brincar, o multiverso da asma, né? O multiverso tá bem na moda, né? Então, uma doença heterogênea, o que é isso? Ela tem vários tipos de apresentação e sintoma. Então, muitas vezes, um paciente asmático, ele fala, não, eu não tenho asma, quem tem asma é o meu irmão. Porque o meu irmão, que realmente acordava com falta de ar de noite, estava dormindo, acordava com chiado de peito. Eu nunca tive essas crises. Só que você vai ver essa pessoa, ela cansa para praticar esporte. Entendi. Ou toda mudança climática, todo mundo tem algum resfriadinho, o nariz escorrendo, ela fica muito mais tempo pior. Às vezes precisa realmente procurar o hospital. Então a gente tem que pensar que tudo quanto é alteração no trato respiratório, alteração para pior, claro, a gente tem que pensar que tem alguma coisa errada, não está certo. Entendi. Então vamos procurar ajuda. Tá. Claro, não é toda vez que vai ser asma. Uma pessoa que fumou por 20 anos da vida, a gente tem mais chance de ser enfisema pulmonar, né? O DPLC. Ou mesmo uma pessoa que é mais velha e tem canseira para fazer as coisas, tem tosse, a gente pode pensar de repente fibrose pulmonar, né? As infecções também como pneumonia, tuberculose, propriamente câncer, né? Hoje é o dia de combate ao câncer, inclusive só um adendo, roubar um pedacinho da asma. Lembre-se sempre, quem foi fumante e tem mais de 50 anos, procure um médico para avaliar se é o caso de fazer rastreio com tomografia. Hoje em dia tem muita novidade nesse sentido para a gente fazer diagnóstico mais cedo do câncer. Voltemos para a asma. E eu falo assim com um sorriso aberto mesmo, porque, como você bem disse, eu adoro falar de asma. E o meu pai é pneumo, um abração pro meu pai. E meu pai tem mais de 60 anos. Na época que ele começou como pneumologista, não tinha muito tratamento. Hoje em dia a gente tem essa infinidade de coisas. Infinidade de medicações, infinidade de terapêuticas para a gente dar uma vida normal, não melhor. Devolver qualidade de vida. Então vamos falar um pouquinho aqui. A gente tem essa ilustração, já a gente tem um vídeo também para mostrar para a pessoa de casa. Um pouquinho dessas alterações do que acontecem com os asmáticos. Então, ó, aqui é como deveria ser o brônquio de uma pessoa normal, tá? Vamos lembrar que os pulmões a gente pode pensar como uma árvore de ponta cabeça, tá? Onde a traqueia é o tronco e aí os galhos são os brônquios. Certo. Tá? Citando novamente meu pai, eu aprendi com ele isso. Isso é legal. E aí a gente tem esses galhos que... Vou pegar seu braço, Carol, faz assim. Olha aqui, pessoal. Aqui fica a musculatura. Se essa musculatura aperta, tá estrangulando, você vai acabar olhando entendi. aqui
Olha aqui, pessoal, vai acabar olhando aqui, apertando, estrangulando os brônquios e dificultando a passagem de ar. Outra coisa que acontece também com uma frequência absurda com o asmático, aqui é onde vai passar o ar, tá bem aberto. Consegue passar bastante ar. Olha desse lado, olha como tá fechado. Por que está fechado? Além desse estrangulamento da musculatura, a gente tem esse espessamento, fica inchada a parede do brônquio. Nossa. O inchado é inflamado. Tá. E o inflamado a gente tem que dar um anti-inflamatório. E aí entra grande parte do erro do tratamento do asmático. Entendi. Então, explicando como funcionam os pulmões, principalmente os brônquios, a gente vai conseguir explicar para o pessoal como deve funcionar o tratamento. Mais uma pergunta que eu tenho uma curiosidade nesse sentido. Se a gente tem gatilhos diferentes, então a gente vai ter o paciente que vai ter um gatilho alérgico que pode fechar de repente, né? Isso. Sim. Como você mostrou. Vai ter outro paciente que tem algo genético, enfim. O tratamento, ele acaba seguindo da mesma forma, mas para gatilhos diferentes, porque o resultado final é a falta de ar. Exato. No grosso, sim. Tá. Nessa questão ampla, a gente tem que desinflamar os brônquios. Agora, a gente vai tentar sempre prevenir também. Tá. Então, se eu tenho uma pessoa que ela é alérgica a gato, antigamente, eu falo bem antigamente mesmo, mais uma vez com um sorriso no rosto, com as novidades que a gente tem, a gente falava, não, asmático não pode de jeito nenhum ter gato, muitas vezes não pode ter bicho, não é bem por aí. Tá. A gente deixava o asmático numa bolha, né? Não podia fazer nada, né? Hoje em dia, se a pessoa de repente tiver alergia a gato ou algum pet, ele vai passar, seja com pneumologista, seja com alergologista, que tem mais esse know-how para poder ver qual que vai ser o tipo de tratamento, fazer algumas imunoterapias. Tá. Aquelas que o pessoal fala de vacininha, né? E aí muitas vezes essas alergias todas acabam sendo sanadas, que muitas vezes são dos gatilhos. São os gatilhos para depois chegar na asma. asma. Mas se você não souber que é um gatilho, como você vai saber o tratamento? Entendi. Agora, enquanto isso, você tem que dar o tratamento. E o tratamento é com anti-inflamatório corticosteroide. É o corticoide inalatório. Então presta bem atenção, pessoal. Corticoide oral, que a gente vai saber como prednisona, prednisolona, é o comprimido, que muitas vezes as pessoas tomam e já melhora bastante. Sim. Ou vai no pronto-socorro, toma na veia, né? Hidrocortisona. Isso realmente numa crise é necessário. Tá fazendo para salvar a vida, mas a pessoa que está tendo toda vez que usar, tá errado. O corticoide sistêmico, que a gente fala que age no corpo todo. Nossa, perigoso, né, doutor? Ele age no corpo todo. Então, ele vai sim melhorar esse inchaço, como eu falei aqui no brônquio. Ele vai melhorar, só que ele vai causar outros problemas no resto do corpo. Eu costumo brincar que o corticoide sistêmico, né, ele é tão bom que se eu bater assim o meu braço e inflamar, machucar ali, ele pode agir e melhorar aqui, pode melhorar minha dor de garganta que eu tava, pode melhorar minha rinite que eu tava e até minha crise de asma. Entendi. Mas e o resto que ele vai trazer? Obesidade, osteoporose, crianças, afeta o crescimento, entre várias outras coisas muito importantes. Não, e acaba, assim, eu acho que é um efeito, acaba que você fica oferecendo isso o tempo todo. De uma maneira errada. Em algum momento pode ser que ele também não traga mais. Exato, não vai trazer benefício, e vai trazer muito mais malefício. Então, o resultado que era. E aí, o que a gente faz então? Se eu tenho que desinflamar, eu vou agir topicamente. Eu dou medicação para ir direto nos pulmões. Então, que são as bombinhas que a gente vai falar já já. É isso, doutor. Já já. E gente, vamos colocar daqui a pouquinho também o vídeo, porque o vídeo dá para ilustrar bem, é bem interessante. Quem tiver perguntinhas ali e das crianças, que eu sei que as mamães sofrem e tem muitas dúvidas, e daqui a pouco vem uma época que aumenta ainda mais, a gente tá entrando, né? A gente vai entrando devagarinho, manda mensagem pra gente. Mas tem já uma perguntinha pronta também, na tela. Obrigada, Cá, um beijo. Em qualquer fase da vida, a pessoa pode ter asma? Pergunta da Karina, em qualquer fase da vida a pessoa pode ter asma, doutor? Ótima pergunta, Karina, obrigado pela pergunta. A resposta é sim, tá? Repito, claro que quando a pessoa é mais velha, idosa, ou seus 50 anos, 40 e tantos anos e fumou por mais de 20, a gente tem que pensar em outros motivos. Sim. Como eu já citei, fibrose pulmonar, DPLC, enfisema, mas ela pode sim ter asma em qualquer momento. Geralmente, a gente vê na infância. Geralmente vem a questão genética. Entendi. E aí você, como a gente conversou, tem vários gatilhos. Gatilho de poeira, gatilho de animais domésticos, né, pets, gatilho de mudança climática, ou infecção, que qualquer um pode ter, uma infecção respiratória, essa pessoa ficar pior, ficar com o que a gente fala, bronquite, né, que começou a chiar o peito, né, então assim, vamos pensar, brônquio, it, inflamação ou infecção. Tá. Então tem uma inflamação no brônquio, não necessariamente infecção, pode ser uma infecção viral, e aí acaba causando essa crise, com muita tosse, falta de ar. E aí, vamos lembrar de novo aqui do desenho aqui.
abrindo com o outro brônquio. Então, quando o brônquio está aberto, né? O brônquio aberto, você consegue passar bastante ar. Então, agora mostra aqui que eu vou brincar com vocês. Vou soprar com a boca aberta. Então, Tá. legal. Agora com a boca mais fechada. Ele está mais fechado. E aí faz o barulhinho. O chiado de peito, que chiadinho. muitas vezes percebe. percebi. Naquelas crises de asma, crise de bronquite aí. Ah, então qual a diferença de bronquite e asma? Muitas vezes as pessoas perguntam. Bronquite é aquela inflamação naquele momento. Tá. Uma criança que tem muitas crises, ou uma pessoa que tem muitas crises de bronquite, eu tenho que pensar na doença crônica. A gente até tá mostrando, ó, Olha que doutor. bacana. Então você vê a entrada do ar, né? E você tá vendo aí o brônquio, como eu falei, ficando inflamado. E aí ele ficando inflamado, fica mais difícil de entrar e sair o ar. E outra coisa, aquela inflamação, aquele inchaço que acaba acontecendo nos brônquios, na parede dos brônquios, também acaba levando a juntar secreção. A gente chama de muco. Ah, entendi. Essa pessoa junta mais secreção. Se a gente dá uma tossida, uma pessoa normal, digamos assim, que não tem nenhum problema, consegue sair esse catarro tranquilamente. E desculpa a palavra no momento, pessoal, mas é catarro para entender mesmo. Catarro, é. A E pessoa, dá febre, doutor? Pode dar febre. se tiver com infecção. Associada. Associa a infecção. E pode ser uma infecção viral ou bacteriana, né? Tá. Então, quando junta essa secreção e não consegue sair, a gente já tem que pensar que alguma coisa está errada. Tá. Os pulmões não estão conseguindo se defender como deveriam. Então, esse paciente asmático, ele junta mais muco, junta mais catarro, mais secreção. E, coisa. geralmente, ele tende a ter mais infecções. Tá. Porque os brônquios dele estão inflamados, não estão funcionando direito. Mas, doutor, a gente vai para o tratamento e já tem perguntinha. Hoje, como que é o diagnóstico, então? Porque se tem todas essas questões Não é tão envolvidas, simples, né? é um quebra-cabeça. E é uma luta que a gente faz para orientar também e explicar para os outros colegas médicos. Porque a gente precisa aqui hoje, mais uma vez agradeço a abertura, para explicar para a população. As pessoas têm que saber das suas doenças, né? Então, eu sempre falo para minha asmática mulher, você tem que saber mais de asma do que o seu ginecologista, porque não é a especialidade dele, e é a sua doença. Você tem que saber mais de asma do que o médico do PS, que não é a especialidade dele, no pronto-socorro, mas é a sua doença. Não vai saber mais do que eu, senão seria uma vergonha para mim, que eu sou especialista nisso. Então, realmente, a gente tem que orientar isso tudo. Como vai fazer o diagnóstico? Geralmente, o histórico clínico é importantíssimo. Certo. Você pegar histórico familiar, tem essa questão genética muito forte, sim, muito presente. Uma criança que teve várias crises de bronquite, entre aspas, quando era pequeno, o fôlego não é bom, seja porque cansa, ou porque tem falta de ar, ou porque tem uma intolerância aos esforços. A gente tem que começar a pensar nisso. Não dá para ficar jogando só a culpa porque eu estou acima do peso, ou porque eu tenho um mau condicionamento físico, ou porque eu estou mais velho. Não, vamos ver essa questão. Muitas infecções, a gente vai vendo isso tudo. Aí alguns exames podem ajudar numa questão de alergia e tudo mais. E a prova de função pulmonar, é a espirometria, um exame de soprar para a gente avaliar a capacidade dos pulmões. Esse é o nosso exame padrão ouro. Porém, tem alguns pacientes que esse exame pode estar normal. E ele pode ter asma. Então é muito importante que a gente junte essas pecinhas do quebra-cabeça para entender cada paciente por si só e dar o correto tratamento. É isso, gente. Então, não pode deixar no meio do caminho. Vai até o final, investiga tudo, né? E Exato. tenha o médico, como você falou. Quem está indo passa toda hora para informação. pronto-socorro não está certo. Não está certo, é verdade. Quem fica toda hora tomando antibiótico, corticoide, oral, Verdade. xarope, não está certo. Não tá certo. Tem perguntinha do público e já o tratamento, as novidades que o Dr. Rodrigo trouxe pra gente. Olha lá. Obrigada, Elgo. Beijo, querido. É verdade que as vacinas antialérgicas, então a imunoterapia, podem levar a maior controle da doença? Ótima pergunta, um abração, está sempre apoiando a gente do fã-clube, né? Sim, assim como eu falei, né? Parece que eu tinha até combinado com ele, né? Se eu tenho uma pessoa que ela tem alergia a alguma coisa específica, poeira, ácaro ou a gato, vai fazer essa imunoterapia, essas vacininhas que o pessoal gosta de falar, e vai tratar e vai diminuir a chance de ter essas crises. Entendi. Muitas vezes essa pessoa precisa continuar mantendo um tratamento da asma. Talvez até na maioria das vezes. Mas ali você consegue sim ajudar a prevenir algumas crises. Perfeito. Tem mais perguntinha, doutor? Olha lá. Obrigada, Murilo. Beijo. Posso ser curado de uma asma? Como a gente abriu a pauta, não. Mas eu não vou falar isso com música de suspense, de terror. Não tem cura, mas tem controle. Eu quero que o meu paciente asmático tenha uma vida totalmente normal. Basta tratar direitinho. E uma palavra que está muito em voga, está muito na moda, é empoderamento, né? Então eu quero empoderar os meus pacientes. Eu quero que eles saibam o que é a sua doença e como deve ser tratada. Então, trouxe aqui talvez mostrar. vilãozinho aqui, né? Aí, geralmente é nessa coloração, essa medicação, que é uma bombinha.
E essa bombinha é de dispositivo inalatório e tal, ela é de broncodilatador isolado. Ele vai apenas mexer, tá nesse lado, tá aqui. Ele vai apenas mexer naquela estrutura muscular que eu apertei o seu braço para tentar soltar um pouco a musculatura. Mas e o inchaço que tá ali? E aquele edema que está ali? E a inflamação que está ali? Não vai sair. Então, às vezes, as pessoas usam isso aqui direto, que é o salbutamol. Tem os nomes comerciais, vou até falar Aerolin, Aerodina, Aerogold. Essa medicação, quando usada com frequência, está totalmente errado. Isso é uma coisa que, infelizmente, até médicos muitas vezes não sabem, porque tem umas mudanças nas nossas condutas aí de 2019, que a gente sempre tem que entrar com corticoide inalatório quando tiver que fazer algum tratamento pro asmático. Seja na crise, seja no controle. E aqui tem alguns? Tudo isso aqui vai ter corticoide inalatório. Então, isso aqui, pessoal, cuidado. Uma pessoa que usa essa medicação, o salbutamol, direto, tá errado, procure um médico especialista de preferência o quanto antes. Aí, todas essas medicações aqui são medicações liberadas para asma. Cada um com o seu jeito, cada um com o seu jeitão. Esse dispositivo aqui, você, abre, coloca a cápsula aqui dentro, estoura, e aí, câmera, puxa, e aí a medicação vai para os pulmões. Entendi. Esse aqui, você abre e puxa. E tem essas também de spray, que eu acabei de mostrar como tem essa. E aqui você vai usar para ir direto nos pulmões. Só que tem o corticoide inalatório. E aqui sim tá certo. E junto? Sim. Não é só o outro. Só o broncodilatador. Você só abriu a parte da broncoconstrição que está fechado, não vai terminar de abrir a parte dos brônquios que estão inflamadas. Entendi, então você dá o corticoide corticoide inalatório associado ao broncodilatador. E essas todas Isso aqui em crise. Tem para tratamento e mesmo numa crise você pode usar. O problema é que tem muita gente que não faz tratamento nenhum. Aí tem uma crise e vai usar apenas aquela que eu falei, que é só broncodilatador. É tipo... dar uma tampadinha ali na... Fingir que tá... Só engana. Não amenizagem, não trata nada. Então o tratamento do asmático... Mas depois vai dar crise de novo. É a base de desinflamar os seus brônquios com corticoide inalatório. Que não vai agir... Não é sistêmico, exato. Vai agir apenas ali, topicamente, nos pulmões, nos brônquios, para ele ter uma vida normal. Incha? Não. Engorda? Não. Vicia? Não. Ataca o coração? Não. Também não. Todos os outros problemas que podem ser causados pelo broncodilatador e cortação em excesso e pelo corticoide oral também em excesso, não acontecem com essas medicações inalatórias que vão direto para os pulmões. Que legal, Só que a mamãe fica morrendo de medo, porque é tudo bombinha. Para ela, tudo igual. Tudo igual. Tá e não tudo no mesmo joio. Por isso tem que passar. Tá vendo, gente? Falei que ele ia dar uma aula. A gente tem só 3 minutinhos, mas vai dar tempo de perguntinha. É que o doutor queria mostrar essa novidade, gente. O que é isso aqui, doutor? Vamos lá. A gente sempre fala que nosso asmático tem que ter uma vida normal, mas por volta de 5 a 10% tem asma grave. E aí é mais complicado. Hoje a gente tem tratamento para o paciente que tem asma grave, que são com medicações injetáveis, tá bom? E são detalhe, canetinhas. Sim, exatamente. E detalhe, essa aqui, por exemplo, você vai lá e aplica, né? E essas medicações injetáveis são caríssimas. São muito caras mesmo. Porém, não é para todo mundo, porque não é todo mundo que vai precisar, como eu falei, é de 5 a 10%. E tem que ser feito um diagnóstico. Geralmente é quem usa muito corticoide para sair de crise, mesmo fazendo tudo bonitinho, tá? Porque não adianta fazer tudo errado e ficar usando direto corticoide. Então, quem usa muito corticoide oral, quem tem muitas crises, quem não consegue controlar o seu quadro de asma direitinho. Então, essas pessoas geralmente precisam da medicação biológica. É um recurso. Só que está no rol do ANS, então o convênio cobre, e temos também no SUS pelo alto custo. Olha só, gente. Então, a grande boa notícia é que essas pessoas que não teriam seu bom controle, agora elas podem ter, desde que trate direitinho. Olha só, arrasou, doutor. Temos 2 minutinhos de perguntinha do público. Tá aqui, então, ó, injetáveis. Eu não tinha a menor ideia que a gente já tinha esse recurso agora para quem tem asma. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Luana, um beijo. Meu filho tem asma, demora até 3 anos entre uma crise e outra. Percebo que quando passa por momentos de tensão, ansiedade, é que ela ataca. Qual tratamento fazer? As mamães... Após ter um monte de mensagem de mamãe, né, Glaucia? Porque a gente fica maluca. Doutor Rodrigo depois responde os que não derem tempo. Tá, joia. Com certeza. Como eu sempre faço o possível lá, sigam nas redes que a gente vai dar um jeito de ajudar vocês todas. Mãe é mãe, né? Preocupação completamente pertinente. Uau. Mas entra um pouquinho do que eu tinha falado, viu, Luanda? Às vezes o paciente não ter crises não quer dizer que ele esteja bem controlado. Então, talvez ele tenha crise a cada 3 anos apenas. Mas e nesse meio tempo? Ele tá brincando direitinho? Ele está conseguindo correr e se divertir sem ficar cansado?
tem que ver se ele realmente não precisa de um tratamento contínuo. Então, claro que eu não estou aqui para fazer tratamento de ninguém, mas geralmente, se é a asma, precisa do corticoide inalatório, associado ou não ao broncodilatador, mas diariamente. Né? E como toda mãe, quero até aproveitar aqui e roubar um minutinho aqui, brincar de Maguila, né? Amanhã é aniversário da minha esposa, então quero dar um beijão para a Denise, mãe das minhas filhas, das minhas principais preciosidades. Com né? certeza, então, são lindas, as gêmeas. Tem que fazer moral, né? Mas de verdade. É isso, comemorem Feliz aniversário muito. adiantado, viu, Denise? Um beijo para essa família linda que eu adoro e agradecer o doutor, né? Porque que aula, como eu falei para vocês, o doutor Rodrigo Santiago, pneumologista, ele é diretor médico da Associação Brasileira de Asmáticos. E você encontra o trabalho dele lá no Instagram. Manda mensagem para ele, que o doutor sempre é muito gentil, grava vídeos incríveis. @doutor abreviado Rodrigo Santiago. Tudo junto, doutor abreviado Rodrigo Santiago. Tudo junto, tem o @ lá da associação. abra.sp, @abra.sp e o seu site, rodrigosantiago.com.br. Obrigada. Obrigado. Adorei.